Maravilhosa é a palavra de Deus. Maravilhoso é poder estar em Sua presença, Senhor, mais um dia. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito preenche tudo aquele vazio que eu busco há tanto tempo. Muitas vezes ainda, Senhor, necessito de Ti, porque me afasto das orações, me afasto da conversa, me afasto, Senhor, de senti-lo presente em minha vida. Pois quando se faz presente, quando eu o busco, tudo se completa, tudo se preenche, a paz vem, o entendimento acontece e toda em minha vida se torna clara. Pois nada que está ao meu redor neste mundo me faz feliz, nem filho, nem esposas, nem pai, nem mãe, nem trabalho, nada me preenche. Somente Ti, que pode preencher este vazio e me trazer a felicidade que necessito. A palavra de Deus está em Gênesis capítulo 31, versículo do 3 ao 7. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou Raquel e Leia, a sua esposa, e disse-lhes: vejo que o rosto de seu pai já não é mais o mesmo comigo, porém o Deus de meu pai está comigo a todo instante. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder, toda a riqueza que conquistei, sempre fui humilde a serviço de teu pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não o permitiu que me fizesse mal. Vejam, meus irmãos, a palavra de Deus hoje quer nos trazer algo maravilhoso para as nossas vidas. Sempre um ensinamento para que nós possamos caminhar direcionados na palavra de Deus. Nós nunca devemos justificar, transferir responsabilidades, erros, pecados. Porque um erro sempre será um erro. Pecado sempre será um pecado, independente de toda qualquer situação. O que nós precisamos é se arrepender. Pedir perdão a Deus e a quem quer que seja que erramos. E continuar em frente. Veja aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que o Senhor chamou Jacó e pediu para ele tornar a terra de seus pais a sua parentela, e ele será contigo. Veja que Deus colocou aqui: volte à terra dos seus pais, a sua parentela, e eu serei contigo. Como sempre, Deus está ao nosso lado. Mas veja que aconteceu o quê? Jacó estava 20 anos servindo ao seu tio sogro Labão. 14 anos pelas suas mulheres, 7 anos por Raquel, que acabou recebendo Leia. Depois trabalhou mais 7 anos por Raquel. Aí depois trabalhou mais 6 anos pela sua casa, pelo seu rebanho. Mas veja que quando Deus chamou ele para que ele pudesse retornar à sua casa, ele não pediu para que Jacó fugisse do seu sogro. E é isso que Jacó fez. Fugiu. Fugiu do seu sogro porque teve medo, porque não confiou, porque não prestou atenção na palavra de Deus que estava escrito: eu serei contigo. Muitas vezes nós queremos justificar um erro, sabe? Transferir responsabilidades. Erramos, pecamos e queremos colocar desculpas em nosso erro, colocar desculpa no nosso pecado. Mas o nosso erro é o nosso erro e isso não vai mudar. Nosso pecado é nosso pecado e isso não vai se apagar se nós não se arrepender, se nós não pedir perdão e realmente mudarmos a nossa posição, a nossa visão, o nosso entendimento para com aquilo. Muitas vezes nós erramos, pecamos e colocamos a culpa no companheiro, na companheira,
Ah, eu fiz isso porque você não me escuta, eu fiz isso porque você não está comigo, porque você não me dá carinho, porque você não me dá carinho, não me dá atenção, não me dá amor, você não cuida de mim, você não sai comigo, você não cuida da sua roupa, você não joga a roupa no devido lugar, você não me ajuda em casa. Nós gostamos de colocar desculpas, transferir os nossos erros, os nossos pecados para pequenas coisas que não tem nada a ver com a nossa hipocrisia, com a nossa fraqueza e com a nossa falta de fé. Então veja aqui que então enviou Jacó, chamou Raquel e Leia ao campo e ao rebanho, e explicando para Raquel e Leia, falando tudo que elas já sabiam, com certeza, que o pai dela já não era igual com ele, porém Deus sempre esteve com ele, por isso ele foi abençoado mesmo ali, e mesmo rico, ele recebeu as bênçãos de Deus. E vós mesmos sabeis que todo o meu poder tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não permitiu que me fizesse mal. Veja aqui que ele sentiu na pele aquilo o que ele fez com seu irmão Esaú. Lembre que Jacó roubou a primogenitura do Esaú porque ele vendeu por um prato de guisado. E não só isso, ele enganou seu pai Isaque, fazendo um guisado para seu pai para receber a bênção no lugar do seu irmão primogênito Esaú. E ele recebeu a bênção no lugar do seu irmão mais velho. Ele foi um enganador. E dessa mesma forma ele sentiu na pele o que é ser enganado. E ele foi enganado pelo seu tio Labão 10 vezes em seu salário, fora o que ele foi enganado com a sua esposa Raquel, que trabalhou 7 anos por Raquel. Labão deu a sua filha Leia. Teve que trabalhar mais 7 anos para receber o que ele queria, 14 anos. Então Deus enganou ele 10 vezes, isso no período de 6 anos. Porque quando combinava um salário com Jacó, as ovelhas malhadas serão suas. Então as ovelhas só davam malhadas, porque Deus estava com Jacó. Aí quando o Labão via que estava prejudicando ele, trocava. Só salpicadas, só ovelhas salpicadas. Aí as ovelhas só davam salpicadas. E assim foi. Labão mudou seu salário 10 vezes em 6 anos. Mas mesmo assim, Deus estava com Jacó. E ele foi abençoado dessa mesma forma, mesmo sendo prejudicado pelo seu tio, que era o seu sogro. Mas vejam, meus irmãos, que nós colocamos desculpas. O que Jacó quis fazer aqui? Ele chamou as suas esposas para que elas pudessem entender a razão dele fugir da vista do seu sogro, fugir daquele lugar, fugir daquela terra. Mas Deus falou que não era para ele fugir. Deus falou para ele: torna a terra dos teus pais a tua parentela. Torna, não é fugir. Mas como nós somos levados pelos nossos erros, como nós queremos justificar os nossos erros, então ele chamou a Leia, explicou tudo aquilo que elas já sabiam, a Leia e a Raquel, porque ele já queria fazer algo ruim, já queria fugir. E ele foi perseguido por Labão, mas Deus impediu de Labão fazer qualquer coisa com ele, porque Deus estava com ele. Mas veja que nós, muitas vezes, mesmo caminhando certo, mesmo fazendo coisas certas, ficamos com medo. Ficamos com medo de dizer a verdade, desviamos o nosso caminho. Então, quando nós queremos honrar a Deus, nós honramos em qualquer momento das nossas vidas, em todos os sentidos. O que eu quero dizer com isso é que nas pequenas coisas, por exemplo, quando uma esposa quer comprar algo e o marido fala que não pode porque o dinheiro está pouco e ela acaba comprando, isso não é uma coisa errada. Ela está fazendo uma coisa boa para ela, para aquele momento, mas ela vai mentir para ele, porque sabe que aquilo pode causar um constrangimento, uma briga. Mas aquela mentira, aquele pequeno erro de mentir, de omitir, vai fazer com que a brecha do inimigo se abra e ele se conecte diretamente nos seus corações
e desfaça tudo que você está fazendo certo. Então não adianta se você faz a coisa certa, não adianta você caminhar certo, mas andar por caminhos tortuosos. Não adianta você fazer certo da maneira errada. Faça certo e diga a verdade. Mesmo que aquilo vai trazer um pouco de conflito, um pouco de constrangimento, mas disse a verdade, pronto, acabou ali. Não vai existir mais contenda, não vai existir mais brigas, não vai existir mais diferença. Falou, aconteceu, pronto. A sinceridade e a verdade sempre é o melhor caminho. E isso é em todos os sentidos, filhos para pais. Às vezes os filhos não querem falar algo que está acontecendo, está tendo algum problema na escola e com medo do pai brigar mais, ou do pai ir lá na escola brigar com a família, acaba escondendo, acaba omitindo aquilo, deixando guardando só para ele e permitindo que coisas ruins, piores aconteçam. Então não adianta você caminhar certo, você ser verdadeiro e você apenas orar. Você precisa orar não para omitir, você precisa orar para ter um entendimento, para falar da maneira correta. Não podemos falar também de qualquer maneira com o nosso marido, com a nossa esposa, sobre aquilo que fizemos, aquilo que estamos fazendo, que achamos certo. Porque se fizermos isso de qualquer maneira, também não servirá. Porque nós somos humanos, temos necessidades, ouvidos, visões diferentes e precisamos ter a consciência, a sabedoria necessária para falar e para ouvir. Para que dessa forma, mesmo que caminhemos certo, andemos certo, na hora de falar, atrapalhe todo o processo. Então veja que Jacó usou de meios ilícitos para disfarçar aquilo que ele queria. Mas o que ele queria, na verdade, era transferir, era justificar o erro que ele já estava guardando no seu coração de fugir. E muitas vezes queremos fazer isso em nossas vidas, transferir o nosso erro, a nossa culpa. Não importa qual é o motivo, se você traiu sua esposa, traiu seu marido. Isso não é motivo para traição. Não existe nada que é motivo para trair. O seu erro é o erro. Eu fiz isso porque eu precisava me manter firme, me manter com minha esposa, para me manter com a esposa, eu precisava dar umas escapadas. Não existe isso. Isso é conversa do inimigo. O erro é um erro. Deus nos deu a liberdade de, quando acontecer traições, erros, mentiras, brigas, torturas, violência, pela dureza do nosso coração, pela dureza do coração daquele que faz, daquele que recebe, ele pode ortogar aquilo, voltar atrás e pedir que aquela aliança seja partida. Mas quando isso acontece, nós precisamos orar, não só por nós, mas pela pessoa, para que Deus possa abençoar a vida dela. E quem sabe no futuro, Deus não toque no coração deles e eles possam unir novamente a sua aliança. Então, nós usamos de justificativas, queremos transferir responsabilidades. Isso não existe. O que existe é o caminho de Deus. Se você está sofrendo violência, você deve comunicar às autoridades. Você tem a lei que te protege e você precisa usá-la. Se o seu marido está te traindo, ore a Deus para te dar a sabedoria necessária para conversar com ele e ver se ele quer realmente mudar de vida. E se você está pronta para perdoá-lo verdadeiramente. Porque não adianta ele querer mudar e você não perdoar. Não adianta você perdoar e ele não querer mudar. É um consenso entre duas pessoas. E se não há consenso, não há um casamento legítimo. Se não há casamento, infelizmente, você precisa pedir a sabedoria de Deus para fazer usar a lei que Deus permitiu e despedir o homem ou a mulher em caso de traições, em caso de violência, em casos extremos. A palavra de Deus é clara. O casamento é um só para a vida eterna, independente do que esteja acontecendo. Mas Deus colocou o seguinte:
pela dureza do coração do homem, Deus permitiu que eles se separem. Ou seja, Deus sabe que nós somos pessoas com coração duro e impuro e muitas vezes não conseguimos perdoar e nem mudar pela nossa natureza ruim. Então precisamos, aí sim, rever o nosso consentimento, rever esse sentimento, rever essa amargura, rever as nossas ações para poder alcançar a graça de Deus em nossas vidas. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, por mais esse dia. Proteja, Senhor, a nossa família. Proteja, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas. Senhor, nos dê o entendimento necessário para que possamos, Senhor, aprender com os nossos erros, caminhar verdadeiramente no Teu caminho. E que dessa forma, Deus, que os nossos erros sejam, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados sejam os nossos pecados, que nós não transferimos, Senhor, o nosso erro, o nosso pecado para aquele que está ao nosso lado, porque nada justifica um pecado, nada justifica um erro. Tu és o Senhor das nossas vidas. Dai-nos, Senhor, o entendimento e a sabedoria para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos caminhar plenamente na sua vinda, para que possamos caminhar corretamente nos seus caminhos, se arrepender dos nossos erros, pedir perdão a quem quer que seja e nos libertar de todo esse peso que nos afasta de Ti. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.